Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre novo estádio do Flamengo, estádio próprio. O Mauro César explanou a sua opinião sobre isso, a gente vai debater sobre esse tema. Flamengo versus Tolima, decisão na Libertadores da América para o time do Flamengo, o jogo mais importante do ano, onde a gente não vai poder contar com vários atletas contundidos ou com Covid e nem com o técnico Dorival Júnior. Em relação ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá parecendo uma criança esperneando no chão, pedindo pelo amor de Deus muita segurança, sendo que não tem motivo nenhum para eles pedirem isso. Em relação ao Hugo Moura, foi vendido em definitivo para o Atlético Paranaense e a gente vai torcer aí para que o Flamengo consiga receber esse valor da maneira mais rápida possível. Eles estão conversando, o Flamengo e o Atlético Paranaense estão conversando sobre isso. Essas e outras você se encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, o esquisito caso do Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro fez um pedido, enviou para o Flamengo um pedido de segurança e integridade dos seus torcedores, que estão muito assustados em vir para o Rio de Janeiro no dia 13 de julho. Um jogo de cena, né, do Atlético Mineiro, que coisa ridícula, que coisa patética do time do Atlético Mineiro. A gente sempre foi lá em Belo Horizonte, sempre foi muito maltratado pela polícia. Pelo menos na época aí dos anos 2001, 2002, onde eu era da torcida jovem, a gente viajava em Minas Gerais. O policial já sabia, do Rio de Janeiro, já ia batendo na gente. E não foi diferente nessa última partida. Apanhamos fora do estádio, tivemos uma dificuldade tremenda em poder entrar no estádio. O Gabigol falou que aqui seria o inferno. E aí o Atlético Mineiro está apavorado. Mas fica tranquilo que a nossa torcida é de paz, irmão. Nossa torcida é de paz. A gente não vai fazer nada com a torcida de você. Não precisa ficar com medo, não. Mas o que eu acho engraçado é que tinha um termo que se usava quando o Atlético jogava no Horto, que é: caiu no Horto, tá morto. E aí? Eu não vi nenhuma movimentação do STJD falando que era um absurdo falar isso. Agora o Gabigol chega a falar a palavra inferno numa conotação que não tinha nada a ver com o que o Atlético está falando. E aí eles ficam desse jeito. É muito mimimi. Meu Deus do céu, cara. Que coisa patética tá virando algumas coisas do futebol. E aí o Atlético Mineiro fica com esse jogo de cena fora dos gramados para tentar justificar alguma coisa no futuro. Que desagradável. Eu queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloca aqui nos comentários que ceninha patética que o Atlético tá fazendo, né? E nação rubro-negra, hoje às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Tolima pelas oitavas de final da Libertadores da América. A partida mais importante do Flamengo no ano. Flamengo que tem aí vários desfalques, entre eles o Dorival Júnior. O Dorival foi barrado dessa partida por causa de um problema que ele teve na Sul-Americana. Então o Flamengo deve ir a campo bastante modificado e, por incrível que pareça, com o Diego Ribas de titular. Vamos ver o que vai dar nisso aí. O Gomes a gente não vai ter em campo porque o Paulo Souza colocou ele numa partida que não precisava colocar e ele já pendurado. Então vamos lá, o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação: Santos no gol, lateral direito Rodinei, lateral esquerdo Felipe Luiz. Na zaga, Davi Luiz junto com Léo Pereira. Um pouco mais à frente ali na parte de volante, Diego Ribas junto com o Thiago Maia. Aí mais à frente, Andréas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol. O Flamengo vai com um time que dá pra gente vencer, mas a gente sabe que é uma dificílima partida para o time rubro-negro. Se eu fosse dar um palpite, seria 2-1 o time do Flamengo. Queria saber o seu palpite, por favor, coloca aqui embaixo no vídeo. O Tolima vai jogar retrancado, mas ele não vai jogar totalmente entrincheirado na zaga, até porque está jogando dentro de casa, precisa do resultado. O Flamengo pode aproveitar sim as oportunidades que surgirem, caso o Flamengo finalize com qualidade. A gente sabe que a gente cria chances de gols, mas na hora de finalizar, de caprichar na finalização, a gente ainda peca. Vamos ver se nessa partida a gente consegue deslanchar e vencer, e se puder vencer bem, porque a gente precisa passar para as quartas de final da Libertadores e o Tolima foi o melhor segundo colocado de toda a Libertadores da América. Então não é um time bobo, a gente precisa ter muita atenção. Boa sorte aos jogadores do Flamengo, bastante raça, entrega, que a gente tem capacidade de ganhar. Vamos partir para cima deles.
nação rubro-negra, o Mauro César Pereira, jornalista, ele explanou a situação ali de um novo estádio para o time do Flamengo e falou sobre as intenções e também sobre essa pressão que faz o Flamengo em cima dos governantes em relação ao Maracanã, já que existe assim uma intromissão, né, dos políticos em relação à situação do Maracanã. Vide o jogo Vasco versus Sport, onde o Flamengo e o Fluminense, que já gastaram quase 20 milhões de reais somente na manutenção do Maracanã, trocaram gramado, agora são obrigados a ceder o espaço para um clube que está devendo em torno de 256 mil reais de aluguel e não paga. Então o Vasco deve, não paga, e os políticos dão um jeito de botarem ele para jogar no Maracanã. Devido a essa situação, o Mauro César explanou que existe sim um projeto, o Flamengo vislumbra ali, poder fazer um estádio parecido com a Arena da Baixada lá na Gávea, um espaço muito valorizado, né? A Gávea é o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, a princípio, um dos mais caros, e o Flamengo já tem o terreno que é da Gávea. Faria ali um estádio fechado acusticamente e poderia receber um público onde o Flamengo não precisaria ficar contando sempre com o Maracanã. E aí, diante disso, quem vai sustentar o Maracanã? É por isso que o Flamengo está conversando, está falando sobre o novo estádio. Também tem o Parque Olímpico, que poderia ser um lugar ali para abrigar o novo estádio do Flamengo. O Maracanã a gente sabe como é que é. Não passa ali de 55 mil ingressos vendidos, 60 mil. São várias cadeiras perpétuas, várias gratuidades. Uma situação que faz o Flamengo sim pensar em um novo estádio, principalmente porque os políticos estão se metendo na gerência ali do Flamengo e do Fluminense no Maracanã, onde os dois não queriam o Vasco jogando várias partidas e o Vasco conseguiu na justiça. O Flamengo tenta ainda reverter, mas a situação é a seguinte: a princípio o Vasco vai jogar nesse fim de semana lá no Maracanã. Complicada essa situação, até porque a gente sabe que político só se mete para conseguir votos para si mesmo, para conseguir coisas particulares. E foi o que aconteceu aí. O presidente do TJ tem um filho advogado e um irmão advogado. Eles advogam para o Vasco. Então fica difícil o Vasco não ganhar. Essa situação, galera. O Flamengo estuda a construção sim de um estádio, mas pelo que eu estou vendo é mais para pressionar os governantes a não ficarem se metendo no Maracanã. Porque sem o Flamengo no Maracanã, o Maracanã não existe. Vai virar um estacionamento. Pode escrever o que eu estou falando. E nação rubro-negra, mais uma cria do ninho do urubu vendido a preço de banana, pelo menos na minha opinião. A gente vai falar aqui os valores e depois vocês comentam também. O Hugo Moura, que está no Atlético Paranaense, ele foi comprado pelo Atlético Paranaense, 50% do passe dele foi comprado pelo valor de 6 milhões. Para mim, um valor baixo. O valor total dele seria de 12 milhões de reais. Jogador que sempre foi titular na base do Flamengo, sempre foi capitão na base do Flamengo, não conseguiu ter uma sequência no time rubro-negro e foi emprestado para o Atlético Paranaense. Caso o Atlético Paranaense não exercesse a sua cláusula de compra até agora, dia 30, ele teria que pagar um pouco a mais, 1,5 milhão de euros, que daria em torno de 8 milhões de reais. Então, devido a isso, o Atlético Paranaense, que viu que é um bom jogador, um ótimo jogador, ele tem 20 jogos pelo time do Atlético, 19 como titular e 2 gols. O Atlético foi lá, comprou ele com esse desconto. Me incomoda um pouco, às vezes, os valores quando o Flamengo empresta para os times comprarem. Às vezes vai a preço de banana e o jogador ali explode, vira um ótimo jogador. O Hugo Moura tem a idade de 24 anos. Eu queria muito saber a sua opinião. O que vocês acharam dessa venda para o Atlético Paranaense? Acharam o valor baixo? Acharam o valor justo? Gostaram ou não gostaram? Por favor, coloca aqui nos comentários a sua opinião para a gente fazer aquela resenha esperta. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!